muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou Martinha Gondim, esse é o canal Poder Pessoal. Ficou atraído pelo título, não é verdade? Como perdi o medo de falar em público. Pois bem, certamente você já se deu conta da importância que tem a comunicação no lado profissional e também no pessoal. Todas as vezes que a gente não se faz entender da maneira apropriada, corremos o risco de entrarmos em conflitos, de sermos mal compreendidos ou de até mesmo sermos julgados como chatos ou pretensiosos ou inclusive que nunca emite opinião para nada. Pois bem, então o vídeo de hoje tem essa finalidade. Eu vou te ajudar em um passo a passo como foi que eu descobri, através de treinamentos e muita prática, como é que a gente pode falar em público. E esse público independe do tamanho. Eu já falei para pessoas, públicos de 2, 3, 5, 10 pessoas, ou de 1.000, 5 e até mais de 10.000 pessoas. Como a gente pode fazer isso? Assista ao vídeo agora e você vai perceber como ser mais efetivo na sua comunicação. Eu sempre falo que existe um segredinho mágico para qualquer coisa que a gente for fazer ser bem sucedida. O segredinho mágico é a preparação. A preparação envolve o conhecimento e um planejamento que antecedem a execução. Então, eu tenho certeza absoluta que seja na sua próxima reunião ou na sua próxima conversa em família ou posicionamento pessoal ou profissional, ou inclusive transmitir o seu conteúdo, o seu conhecimento para mais pessoas, você vai fazer isso de uma maneira ainda mais extraordinária, pensando nesses pontos que eu vou detalhar com você agora no vídeo. O que é que eu quero que você faça? Pega caderno e caneta. Pega seu caderno do poder, que eu tenho certeza absoluta que você vai precisar tomar algumas notas desses insights. E também compartilhe esse vídeo com colegas de trabalho, com pessoas de sua equipe, porque afinal de contas, se você trabalha em equipe, você quer que essas pessoas também sejam tão extraordinárias e exitosas como você, não é verdade? Então agora, vamos ao vídeo. Bom, a nossa preparação vai passar por basicamente 4 perguntinhas básicas que você vai fazer para você mesmo sempre antes de qualquer palestra que você for fazer. E palestra, não fique apenas pensando que são muitas pessoas, tá? Pode ser na sua próxima reunião profissional. Basicamente, essas 4 perguntinhas vão te guiar um roteiro do que você está fazendo de uma maneira consciente e não aleatória. A primeira perguntinha é por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer essa palestra ou ter essa conversa? O porquê dessa reunião? O porquê do meu posicionamento? O porquê tem a ver com o seu propósito, com o seu objetivo. Por que você quer conduzir um seminário, ou conduzir uma palestra, ou estar diante das pessoas? Qual é o seu objetivo final com aquela mensagem? O que é que você intenciona que as pessoas alcancem no que você quer transmitir? Você quer que as pessoas conheçam a sua opinião, o seu ponto de vista, quer que tenham acesso ao seu conhecimento, quer que assimilem de uma maneira prática, quer que tomem uma decisão e para isso você precisa concluir com uma chamada para ação. Então, de posse dessa pergunta, que antes de organizar qualquer palestra que você for fazer, você precisa fazer esse leve roteiro. Primeiro é por quê? Qual o meu propósito com essa ação que eu vou fazer? Isso vai te dar uma clareza imensa. A segunda pergunta, que vai te ajudar muito nesse seu roteiro de preparação do seu tema, da sua palestra, é quem? Quem o quê, Martinha? Quem é a sua audiência? Quem está diante de você? São pessoas com um nível de conhecimento mais simples, mais básico dentro do que você quer transmitir? Ou é um nível mais aprofundado? Por que isso é tão importante? Porque corre o risco de, sem você identificar quem é a maioria de sua audiência, você falar em uma linguagem tão alta e tão profunda que a grande maioria da massa não vai ter esse entendimento, nem esse conteúdo, esse discernimento do que você está tentando dizer. Então logo há uma desconexão. Eles não prestam mais atenção e de nada praticamente foi um tempo ali aleatório. Então você precisa ter clareza, quem é o meu público?
do que eles necessitam, o que seriam as principais dores, o que eu posso contribuir com o meu conhecimento, como eu posso agregar esse valor. Porque no tema, na palestra, ou o que você quer fazer, não é nunca sobre você, necessariamente. É sobre como você pode ser o veículo para ajudar aquela pessoa. E se você estiver aplicando isso no seu lado profissional, você vai entender como isso vai te colocar num posicionamento totalmente diferente do lado profissional. Por quê? As pessoas percebem que você quer agregar valor na vida delas. E quando elas precisarem de um profissional na área que você atua, de imediato elas vão se lembrar sobre você, vão lembrar do seu conteúdo, do quanto você agregou, do quanto você contribuiu. Por isso que quando você está formulando a mensagem do que você vai transmitir, você precisa ter muita clareza sobre quem é a sua audiência. A linguagem, dentro de quem é, precisa ser uma linguagem básica. Sempre parta do princípio que a maioria desconhece. Então, a gente pode pegar desde as pessoas que estão no nível mais básico de conteúdo, daquela informação que você vai transmitir, até as pessoas que vão estar no nível mais aprofundado. Então, quando a gente fala no nível mais básico, quer dizer nível mais básico, principalmente de vocabulário. Você já viu aqueles, às vezes, advogados? Eu adoro. Minha mãe é advogada, eu tenho irmã advogada, e muitas vezes a gente está em reunião de família e elas saem com umas palavras que eu digo, meu Deus, o que é isso? Tenho a menor ideia do que é. Porque são termos técnicos da área delas. Do mesmo jeito eu, quando era sou cirurgiã dentista de formação, e muitas vezes eu me dava conta e eu usava termos como, por exemplo, exodontia. O que é isso, Martinha? Extração dentária. Não é mais simples falar, né? Uma forma que todo mundo entende. Então, quando a gente sabe quem é o nosso público, a gente vai ter essa consciência de utilizar uma linguagem acessível a todos, que todos possam conhecer, que eu não fique no alto da minha, vamos dizer assim, no meu conhecimento, jorrando palavras difíceis que me desconecta com o público. E no final, entenderam o quê? Ah, foi muito bonito, falou muito bem, mas não teve uma conexão. Se não tem uma conexão, a gente não, vamos dizer assim, não cumpriu direito o nosso papel. Qual é o nosso papel? Entregar uma mensagem que agregue valor na vida das pessoas. Antes de eu te dizer qual é a terceira pergunta que vai fazer todo sentido na sua comunicação com as pessoas, eu quero te contar como foi que eu descobri tudo isso. Como foi que eu tomei esse conhecimento? Sim, porque ninguém nasce sabendo de tudo. A gente aprende aquilo que a gente se propõe a aprender. Pois bem, quando eu era cirurgiã dentista, eu trabalhava segunda a sexta-feira no consultório e sábado e domingo eu era funcionária pública. Então eu trabalhava 7 dias por semana, eu via que eu não tinha qualidade de vida, eu ganhava naquela situação o suficiente para ter o que comer, onde morar, como me locomover, morava mal, comia mal e me locomovia mal, e quando eu me projetava por mais 10 anos, se eu continuasse fazendo a mesma coisa, eu ia estar no mesmo lugar, porque eu ganhava 100% sobre o meu próprio esforço físico. E eu comecei a me dar conta que no meio onde eu estava, como eu estava, não ia realizar os sonhos que eu tinha na minha mente. A minha mente tinha sonhos grandiosos. E eu, quando eu me dei conta disso, foi quando eu comecei a buscar, né, alternativas. E aí eu encontrei a oportunidade empreendedora na qual eu sou inserida há 24 anos. Pois bem, mas obviamente eu não tinha habilidades, né? A oportunidade empreendedora requer de você mentalidade, desenvolver outras habilidades, requer uma constância, requer aprender sobre vendas, sobre comunicação. E isso eu não tinha nada, obviamente, porque a área que eu exercia não necessariamente exigia isso de mim. Ok. E aí, o que aconteceu? Eu fui aprender. E eu lembro que disseram assim, ó, para que você possa conquistar a liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, você tem duas possibilidades aqui. Primeiro, montar uma carteira de clientes, né, seus clientes, que somente com essa possibilidade você pode ganhar X, eu já fiquei encantada com aquele X que me projetaram. E me disseram o seguinte, mas você também pode construir a sua liberdade financeira construindo uma organização de vendas que te gera royalties. Esses royalties são vitalícios e hereditários. Quando eu escutei isso, eu digo, meu Deus, eu quero, o que é que eu tenho que fazer? Disseram, bom, então você monta a sua carteira de clientes e agora você vai explicar para outras pessoas como elas também podem fazer a mesma coisa. Tá bem, tudo parecia tão simples. Quando eu fui começar na prática, então, o que era que tinha que fazer? Alugar uma sala,
alguém que quando eu entrei já estava na atividade, então alugou, já cuidava dessa organização, né, do evento, vamos dizer. Um evento tinha 8 pessoas. E como eu era nova, mas eu vinha me destacando nas vendas, disseram: Martinha, hoje você vai fazer a apresentação de como funciona a oportunidade. Como é que eu vou fazer isso? O que é que você faz dia a dia? Eu digo, eu compartilho sobre a nutrição, sobre os produtos, enfim, compartilho o bem que eu me sinto com esses produtos e eu acabo vendendo. Aí disseram: então você vai explicar a mesma coisa aqui. Eu disse: tá bem. Mas eu nunca tinha falado em público. Nunca, 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 nunca. Eu fui naquele tá bem, sabe aquela situação que você não quer dar um não para as pessoas? Aí você concorda? Mas no fundo eu sabia que eu não tinha. Agora eu vou dizer o quê? Então me preparei, fui lá, estudei, fiz um roteirinho organizado, como seria, coloquei no papel, ensaiei, perguntei quanto tempo eu tinha, ensaiei no espelho várias vezes e eu fiz a apresentação depois do ensaio da preparação. Nossa, e todo mundo disse: nossa, como alguém tão novinho aqui já faz uma apresentação tão assim. Tudo bem, isso foi na terça-feira. Na quinta da mesma semana, gostaram tanto de como eu fiz que me disseram: Martinha, hoje você vai fazer de novo. Só que me pegaram assim, na lata. E na lata, sem preparação, poderoso e poderosa do meu coração. Você pode até achar: mas você não sabe, você já tinha feito? Eu tinha feito porque eu tinha me preparado, mas eu não tinha repetido ainda o suficiente para me tornar, assim, fazer de olho fechado aquilo. E quando foi nesse segundo momento, você não sabe o que aconteceu. Eu comecei a falar, dei boa noite a todo mundo, tinha umas 6, 7 pessoas na sala, pouca gente. Eu fui lá pra frente, fiquei em pé, dei boa noite a todo mundo e acabou. Acabou, me deu um branco, eu não sabia o que dizer, nem o que fazer, eu não sabia, fugiu toda aquela informação que eu tinha preparado para fazer a mesma coisa 2 dias atrás, simplesmente fugiu de mim. Quando eu olhei para os olhos das pessoas, todo mundo parado, olhando assim para mim, sério, uns de braço cruzado, outros assim, outros de cara feia. Meu Deus, você não tem noção! E eu suava, e eu tentava dizer alguma coisa e não saía nada. Até que me veio a luz de pensar assim: eu vou dar as costas para essas caras, eu não vou olhar para ninguém, eu vou dar as costas, eu vou escrever aqui, porque a gente tem um flip chart na hora, eu vou escrever aqui e explicar alguma coisa. Então eu dei as costas para um público, que é algo que você nunca, jamais deve fazer. Dei as costas para o público, virei completamente, e como eu estava insegura e despreparada, eu falei baixinho, somente para frente, ninguém ouviu e foi uma tragédia. Depois dessa situação, os organizadores, né, 2 pessoas que organizavam esses encontros, decidiram que a partir daquele momento, só pessoas que estavam no nível mais acima iriam falar. Eu me senti tão mal, que foi aí que eu tomei a decisão de nunca mais passar por esse apuro, sabe? Eu tomei a decisão de eu vou me preparar sempre, eu vou estudar e eu quero falar não apenas agora para 2 pessoas, nem para 3, nem para 5. Eu vou estudar e me preparar para falar com a quantidade de pessoas que tiverem, enfim, que eu for estabelecida, que eu for convocada, que eu for solicitada, eu vou me preparar. E foi aí que eu comecei a estudar. Então eu fui fazer cursos, fui aprender mais, fui entender sobre o tema. E aí que veio esse roteirinho. Claro que tem muito mais coisas numa palestra, mas essa essênciazinha que eu tô fazendo, um compilado, te entregando aqui, vai te ajudar demais. Se você só aplicar esses pontos, esses 4, que agora a gente vai pro terceiro, esses 4 pontos que eu quero te detalhar aqui agora, você já vai ver que a sua comunicação, na próxima apresentação que você for fazer, vai para outro nível de compreensão das pessoas, de entendimento e de seu posicionamento, pessoal ou profissional. O quê? O que, Martinha? O que você quer entregar para as outras pessoas? As pessoas precisam sentir que receberam de você algum conhecimento, algo que valeu a pena. Não tem a ver apenas falar sobre você despropositadamente. Tem a ver falar com você, dando alguns exemplos de experiências que você viveu, mas dentro de um contexto, porque essas experiências podem se conectar com as pessoas. Pessoas se conectam com pessoas se conectam com histórias. A gente começa a perceber a nossa necessidade quando a gente vê histórias de outras pessoas. Então, por isso que é tão importante você saber o que eu quero agregar
na vida dessas pessoas. Eu quero agregar informações sobre bem-estar, qualidade de vida, eu quero agregar mais informações como elas podem ser melhores profissionais, ou ter algum bem-estar de um modo geral na sua vida. Eu quero agregar algum conhecimento que vai fazer diferença nas finanças delas, ou no controle emocional delas. O que eu quero agregar na vida das outras pessoas? É isso que faz com que as pessoas fiquem assim, prestando atenção. Você já viu aquele tipo de palestra que você vai e a pessoa fala dela o tempo todo, mas ela fala dela de uma maneira que não é para ilustrar algo nem para conectar, ela fala dela de uma maneira que é para, sabe, ser superior e você se sente tão mal lá embaixo e se desconecta. Então você sempre tem que ter essa clareza dentro de você. O que eu quero entregar de melhor que eu sei, ou de mim, ou de experiências que eu vivi, como eu superei para outra pessoa. É isso que você vai saber exatamente como fazer o seu roteirinho e que as pessoas vão receber, vão querer. E não se preocupe, elas vão entender, elas vão receber o que você vai acrescentar. E daqui a pouquinho você vai ver que elas, parece até que o que você ensinou, que você transmitiu, não surtiu tanto efeito de imediato. Mas é a continuidade do que você vai transmitindo, se elas continuarem conectadas, elas vão começando a implementar situações e novas escolhas na vida delas que de repente começam a transformar uma vida inteira. Seja de hábitos de alimentação, hábitos de estilo de vida, hábitos de melhor performance profissional, hábitos financeiros, hábitos de relacionamento. E você vai começar a perceber que o fato de você ter entregado um pouco seu para outra pessoa, com a melhor das intenções, essa outra pessoa aplicando na vida dela, transformando a vida dela, volta para você. Às vezes não volta da mesma pessoa, mas o universo se encarrega de te devolver. Aliás, esse é um dos princípios da felicidade, é compartilhar genuinamente, com interesse genuíno do bem-estar da outra pessoa, aquilo que você sabe. Agora, eu já sei que você deve estar se perguntando assim, como eu também me perguntei, eu vou te explicar isso aqui. Ah, Martinha, eu vou dar todo o meu conteúdo, as pessoas nem valorizam nem nada. Aí onde está? Você vai entregar o seu conteúdo e o seu melhor para quem sabe dar valor. Está escrito nas escrituras, não dê pérolas a porcos. Martinha, como é que eu sei que a pessoa quer? Pelo grau de interesse que as pessoas demonstram, não é? Então elas comentam, compartilham. Certamente se você gostou até aqui, você vai ser uma dessas pessoas. O grau de interação, a frequência com que elas vêm, como elas aplicam na vida delas, o compromisso na continuidade delas, na constância. Então isso vai fazendo com que vai cativando você para que você continue reservando o que há de melhor seu para as pessoas que estão aplicando, que estão seguindo mais adiante, que estão aproveitando aquilo que há de melhor em você. E os demais, tá tudo bem, eles vão se conectar com outras pessoas. Então que você não sofra porque o que você tinha reservado de melhor para você não conectou todo mundo. Eu sempre costumo dizer assim, ó, nem Jesus Cristo conectou todo mundo, por que você e eu a gente vai querer, não é verdade? Então se desliga nisso e entenda que as pessoas que têm que se conectar com você, que vão aproveitar e vão dar o real valor do que você tem para ofertar e que está entregando seu conteúdo, seu conhecimento, elas vão se conectar com você. Então só pensa nas pessoas que estão, esquece quem não está. Agora chegamos no como vou fazer isso, Martinha? Agora eu já sei as perguntas básicas iniciais. Eu já sei por quê, o quê, para quem. E agora, como é que eu vou fazer isso? Me diga, me dê uma luz. Então eu vou te dizer. Eu adoro, tem uma aluna minha que ela fez um curso meu, eu tenho um curso chamado APP, Acesse a Prosperidade Plena, ativando o seu poder pessoal. E nesse curso são 50 horas de informação. Nesse curso tem um módulo inteiro. Então é um alinhamento espiritual, mental, emocional e comportamental. E obviamente na parte de comportamento eu agrego várias outras habilidades que são importantes que a gente desenvolva, como por exemplo isso aqui da comunicação. E ela disse que tinha uma palestra para fazer na empresa dela, para um grupo eram os donos e os sócios, enfim. E ela não sabia nem por onde começar. O que é que eu faço? Então ela, aluna do curso, ela foi direto para esse módulo, e é um módulo inteiro, né, de como a arte da comunicação.
Ok, ela aplicou o roteiro que eu tenho, um método, meu passo a passo, aplicou o roteiro. Nossa, ela me contou como ficou feliz, porque ela conseguiu transmitir todo esse passo a passo. Então, como eu vou te detalhar agora, tá? Então, basicamente, eu quero que um dia você conta aí pra mim um depoimento desse, tá? Apliquei, Martinha, o conteúdo do seu vídeo do YouTube, o roteirinho, e eu fiz a apresentação e eu, nossa, atingi o meu objetivo. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer isso? O como envolve agora a preparação em si. Essa preparação você tem que se dar conta de quanto tempo você tem. Segundo, como é o ambiente que você vai falar? É um ambiente fechado, menor, que você não precisa de microfone? É um ambiente maior, para mais pessoas, você vai precisar de microfone? Se precisa de microfone, é de mão, de lapela ou de ouvido? Se for de ouvido, onde é que você vai botar as mãos, né? Porque também envolve, se você bota o microfone de lapela ou aqui de ouvido, e agora as mãos vão fazer o quê? Então, tudo isso faz parte de uma preparação, é como que você já está elaborando o momento em que você estiver na execução da sua palestra previamente. Qual é a cor de fundo que existe nesse palco, nessa sala que você vai estar? Por que isso é importante? Porque se o fundo tiverem paredes escuras, por exemplo, não faz sentido você colocar uma roupa preta, porque senão vai ficar só a cabeça, né, e as mãos aparecendo. Eu já tive uma situação dessa, que o fundo era todo vermelho, eu tava com roupa vermelha, então quem tava me vendo lá atrás ia só uma fantoche, uma marionete. Então, sempre a cor da sua roupa precisa contrastar com o fundo que você tá. Depois, essa preparação envolve não apenas o seu conteúdo do que você vai transmitir, conforme eu já mencionei aqui, né, em quanto tempo. Toda palestra ela precisa ter uma abertura, ela precisa ter a entrega do conteúdo, ela precisa quebrar um pouco ali no meio, porque se só for entrega do conteúdo, as pessoas não captam. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu quebrei com o quê? Contando uma historinha pra você minha, não é verdade? Então, essa historinha já capta a atenção, prende para continuar recebendo a informação do conteúdo. Então, alguma coisa que pode ser uma brincadeira salutar, nada de brincadeira que a gente envolva religião, opções sexuais, cor de pele, isso não é brincadeira, não é? Isso pode agredir as pessoas podem se machucar, se ferirem com isso, se magoarem, vamos dizer. Então, esse não é o tipo de brincadeira que a gente faz. Brincadeira pode ser alguma coisa que aconteceu com você, uma coisa descontraída, uma coisa leve, enfim, você pode dizer, né, eu tô tão nervosa, tá aqui, eu tô nervoso de estar aqui, tá tudo bem, porque as pessoas já de cara entendem que você é humano, você não tem a obrigação de estar lá na perfeição, as pessoas sentem empatia, afinidade, enfim, então, mas, por exemplo, e também nesse roteiro tem a abertura, tem um momento de abertura, a entrega do conteúdo, um momento de descontração, mais conteúdo e uma finalização. Então, basicamente, precisa ter esses tópicos aqui para que não fiquem informações desencontradas, tudo aleatórias, sem ter uma ordem que faça as pessoas compreenderem melhor a lógica, ok? Então, dentro da preparação também, não apenas a preparação do tema e do conteúdo e como você vai fazer, mas também como eu vou fazer? Vai ser com slides? Vai ser apenas mencionado? Eu vou ter umas fichinhas, um roteiro de papel? Então aqui, eu vou te mostrar aqui. Eu fiz o meu roteirinho, tá aqui, o meu roteiro do vídeo de hoje. Eu idealizei o que era que eu queria transmitir, coloquei os tópicos aqui, obviamente sei do conteúdo, então só os tópicos são suficientes e aqui eu tô com esse roteiro para seguir uma sequência lógica. E depois, não tem um slide, não vai ser slide. Se for slides, onde é que o projetor vai ficar? Para que você não fique na frente do slide. Já pensou? Quantas e quantas palestras você já viu que o palestrante ficou posicionado na frente, você querendo ver o conteúdo aqui, aquilo lá, e o palestrante tá ali na frente. Onde é que tá a posição da luz? Porque você precisa estar sob a luz, não afastado. O ideal é que as pessoas vejam seu rosto, vejam suas mãos. As pessoas vão se conectar com a forma que você olha, como você fala, suas expressões, seu jeito. Então precisa estar sob a luz. Você precisa ter luminosidade, né? Onde você estiver falando. Não, Martinha, não é nada grande, é coisa simples, tá tudo bem. Mas esses preparativos do mesmo jeito. Uma sugestão que eu sempre dou, né? Eu sempre faço e quero sugerir a você. Se você tiver uma reunião com pessoas, profissional, o que for, claro que familiar não faz sentido isso. Mas se você tiver uma reunião com pessoas profissionais e você quer
fazer um posicionamento, defender uma ideia, fazer uma explanação um pouco mais séria. Super vale você se posicionar de pé, porque quando você fica de pé, você se coloca em uma postura diferente, onde você, tipo assim, é mais sério isso que eu quero falar, né? Então, assim, deixa eu chamar um pouco a atenção de vocês e colocar isso aqui. Então, é muito válido também se colocar de pé. E dentro da preparação ainda, eu queria que você pensasse, a gente falou do microfone, falou do slide, falou do cor de fundo, não somente a preparação do conteúdo em si, mas a preparação do externo. Vou falar sobre isso. O que é a preparação do externo? É o que as pessoas vão ver, tá? A luz tem a maior velocidade, mais rápida velocidade do que o som. E o que é que isso tem a ver, Martinha? Tem a ver que o que a gente vê nos prende mais a atenção do que necessariamente aquilo que a gente ouve. Então, o que eu vejo, de imediato eu já vou decidir se eu dou atenção ao que eu vou ouvir ou não. E, em suma, o que eu quero dizer é que você precisa também dar atenção e importância à sua apresentação pessoal, à sua postura, ao seu posicionamento, aos seus gestos, à sua linguagem corporal. Mais de 80% do que a gente diz é mais compreendido como a gente diz do que necessariamente nas palavras proferidas. Então, esse posicionamento seu externo precisa levar em consideração qual a sua vestimenta. Então, nós mulheres, uma vestimenta mais sem ser uma mini saia tão curtinha, sem ser um decote tão grande, porque a gente não quer chamar atenção para outras coisas. A gente quer que o tema seja mais importante do que nós. Nada impede de, na boate, no jantar, onde você for, depois você vai botar o estilo de roupa que você gosta. Mas se for numa palestra que você quer conectar as pessoas, precisa sempre ter esse cuidado. Então, comprimento da roupa, decotes, a cor da roupa, de preferência uma cor, né, que chama a atenção, que capta a atenção. Sobretudo se você for da área de vendas, as vendas já despertam ali aquela cor. Olha a cor que eu escolhi para estar aqui com você hoje. Um laranja, poderia ser um verde, poderia ser um azul, enfim, cor. Se eu já estou num fundo escuro, eu tivesse colocado aqui um marrom, um preto, uma coisa mais escura, entende? Então, a cor. Outra coisa importante é você observar o cabelo, observar as unhas, tudo. Por quê? Porque o meu mentor, um dos meus mentores, Jim Rohn, ele dizia assim: só Deus nos conhece por quem nós somos por dentro. Todos os demais nos julgam pelo que vem por fora. Então, eu não posso desperdiçar a chance de captar a atenção das pessoas para o meu conteúdo. Eu preciso ter um marketing pessoal, também é lá do curso, né? Um módulo inteiro de marketing pessoal. Eu preciso empacotar o conteúdo que eu vou transmitir em uma embalagem que as pessoas, de cara, opa, essa embalagem tá atrativa, eu quero ouvir o que sai daí de dentro. Agora, nunca jamais a embalagem pode ser mais importante do que o que sai de dentro do conteúdo, certo? O ideal é que chegue as duas coisas, porque senão vem aquela embalagem linda, maravilhosa, e quando abre a boca, ó pai, cadê o conteúdo? Então, tem que ser as duas coisas entregues, você vai ver que essa conexão é fabulosa. E também, às vezes, um conteúdo maravilhoso, numa embalagem desleixada, desorganizada, mal vestido, mal arrumado, sabe, assim, nunca as pessoas conseguem perceber o real valor daquele conteúdo. Até as pessoas começarem a se dar a chance de ouvir a fundo o que aquela pessoa tá tentando dizer, ela já julgou tanto e já condenou tanto, e dentro da cabeça tá, você não tá vendo que essa pessoa não tem nada pra me dizer, ela não agrega nada, e se desconecta, e o pensamento dela vai pra casa, vai nas coisas que tem que fazer, vai e não tá ali, tá o corpo, mas a mente não tá conectada. Por isso que essas duas coisas, embalagem e conteúdo, tem que caminhar juntos numa apresentação. Então, basicamente, foi assim que eu perdi o medo de falar em público. Foi agregando conhecimento, fazendo preparação e repetição. A última conhecimento que eu te entrego aqui é minha dica diamante é: seja você. Na sua melhor versão. Não seja você
Seja você preparado, seja você com conhecimento que você buscou e agregou, seja você com um roteiro, seja você profissional, seja você pontual, seja você, mas seja você, porque é a sua essência que conecta. Não tente imitar ninguém, não tente ser como ninguém, você é grandioso e grandiosa como você já é e pode se tornar ainda melhor quando agrega mais conhecimento e mais preparação. Eu tenho certeza que o mundo vai receber o melhor de você. O mundo pode ser na sua família, pode ser na empresa que você trabalha, pode ser seus clientes, enfim. E pra gente finalizar, eu quero te fazer uma chamada para ação aqui. Se você está inserido, como eu estava, em uma área que você acha que não está te levando a lugar nenhum, que você já fez tudo que eu já fiz tudo aqui, mas agora para onde é que eu posso crescer mais? Eu estou limitado no meu tempo, 24 horas por dia, e eu tô limitado no meu esforço físico. Então, se você tá se dando conta que onde você tá não tem mais espaço para você crescer, eu quero te fazer um convite de conhecer a minha oportunidade empreendedora. Essa que transforma a minha vida por completo. Essa que hoje, por causa da liberdade que eu alcancei, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, me dá a possibilidade de estar aqui nesse meu canal Poder Pessoal, fazendo uma paixão que é minha, de inspirar pessoas a encontrarem a pessoa que elas podem ser e viverem a vida que elas podem ter. Então, eu não vivo de YouTube, eu não sou youtuber, eu não sou blogueira, não. Eu tenho a minha oportunidade empreendedora e eu quero que você conheça. Se você está cansado ou se você gostaria de agregar algo em paralelo ao que você já faz, como eu comecei, em paralelo ao consultório, eu vou deixar uma videoaula aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Assista a aula em detalhes e se fizer sentido para você, vem fazer parte do meu time. Estou querendo pessoas decididas e comprometidas com o seu futuro para que a gente possa contribuir mais nesse mundão aí afora de meu Deus. Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo.